morning, people! Tudo bem com vocês? Meninas, a nossa aula de hoje, a teacher resolveu gravar a aula justamente porque a internet da minha casa tá um pouco ruim e não sei se daria pra gente fazer a aula no Meet, então eu resolvi gravar a aula que ficaria mais fácil. E na semana que vem, pra teacher ensinar o nosso conteúdo novo, eu faço a aula no Meet e a gente conversa um pouco mais, assim, mais de perto, né, para me ouvir a opinião de vocês sobre o assunto que vai iniciar hoje, no nosso quarto bimestre. Até então, ninguém ficou de recuperação em inglês no nono ano. Parabéns pelo esforço, pela dedicação de vocês à nossa matéria. Que vocês continuem se esforçando ainda mais nesse quarto bimestre, ok, meninas? Então, vamos lá. Para iniciar, a teacher quer que vocês abram o livro aí na página 112. Na página 112, nós iremos iniciar aí o nosso capítulo 7, né? Que tem como um tema bem legal e bem atual, principalmente nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo, que é sobre Think of Global Issues. Vamos falar, né, falando sobre o quê? Sobre os problemas globais. Seja esses problemas ambientais, seja esses problemas sociais. Aí na nossa página 112, nós temos aqui, ó, um pouco de a imagem, né, que relata um pouco desses problemas globais que a gente tem relacionado ao meio ambiente, né? Nós temos aqui os peixes, nós temos aqui sacos plásticos, garrafa PET, aí no oceano. Então vamos lá para a página 103. Na página 103 nós temos aí pra gente observar a picture, né? E discutir aí na sala de aula. E como não tem a sala de aula, a gente vai discutir por aqui. Vamos aí. What does the picture represent? O que a picture representa, né? A picture aí, ela representa o quê? Representa a poluição do meio ambiente, na verdade não do meio ambiente, ela é bem específica na questão da poluição dos oceanos, né? Com a questão do plástico aí, do lixo, que acaba matando aí diversos peixes e acabando com a nossa biodiversidade marinha. E na outra pergunta, na letra B, né, fala o quê? Amazing why the old will be like in the future. Como você imagina o futuro? Quando você observa, assim, daqui 30 anos... Tem aquela reportagem, né, que eu não sei se vocês já viram em algum lugar, meninas, que é o seguinte... Dizem que em 2050, se a gente continuar produzindo lixo, se a gente continuar fazendo esse descarte de lixo que não é o ideal, que no caso é jogando nos mares, né? Se a gente não começar a reciclar, se a gente não começar a cuidar do meio ambiente, olhar de uma forma diferente para o meio ambiente, sabendo que esse é o nosso lar, provavelmente existirá mais plástico do que peixes nos oceanos em 2050. Então é um dado muito preocupante a gente observar de maneira geral. Por quê? Porque a gente depende do meio ambiente para tudo. A gente depende do ar, a gente depende daqui que vem o nosso sustento, nosso alimento. Para quem não é vegetariano nem vegano, come carne, o boi, a vaca, o frango, enfim, se alimenta de ração. Se não é da ração, que também vem da terra, ele se alimenta do próprio capim. Então a gente depende diretamente do meio ambiente. O que a gente está fazendo enquanto cidadão, enquanto pessoa, para cuidar desse meio ambiente, né? Nós temos que olhar para o meio ambiente com outro olhar. Não só o meio ambiente físico, por exemplo, por exemplo, como aconteceu agora recentemente a questão da queimada no Pantanal, mas vamos olhar também para os problemas sociais que a gente vai ver daqui para frente. Então que a gente tenha um olhar para o futuro melhor. Lembrando que eu me enquadro nisso um pouco também, nós somos o futuro, né? Então a gente precisa ter essa consciência social, essa consciência do meio ambiente, e a educação é que dá essa consciência, tá bom? Aí vocês colocam a opinião de vocês, como é que vocês imaginam o futuro. Eu acho assim, que se a gente continuar com os nossos mesmos hábitos, que não são legais, a gente está provando isso por questões climáticas, por questões ambientais, enfim... a gente tá vendo o resultado de tudo isso que aconteceu, né? Desse desgaste muito grande que o meio ambiente sofreu com a ação antrópica. Se a gente continuar nisso, eu não vejo um futuro muito bom. E vocês? Conta aí pra teacher. Agora, depois que vocês fizerem a letra B, né? Na número 2, a teacher vai deixar pra vocês aqui o listening
do nosso texto do capítulo. E na número 3, nós temos 2 questionários aí. Após vocês ouvirem o listening do capítulo, vocês respondam aí o questionário da número 3. Vamos lá? Unit 7. Read and listen to the dialogue. Then act out. Hi guys! What are you talking about? We're talking about the school cultural week. Have you attended all lectures? No, I haven't. I haven't had enough time yet. I attended all of them. The topics were polemic and interesting. Epidemic diseases, pollution, environment. I only attended the one about epidemic diseases last Monday. It was very interesting. And more will be discussed about epidemic diseases next week. I've read some news that epidemic diseases are spreading. Yes, but people can prevent the spread of some infectious diseases by doing preventive medicine, having proper treatment, and being well informed. I've heard about this program that has helped thousands of people since it started. And what do you think about pollution? I think it's serious, and it's also a huge teenage problem. In my opinion, there's so much to be done to resolve such big environmental problems we face now. Let's go for a walk in the park and think of ways we can help save our planet. And enjoy a milkshake? Sure, Leo! Agora, na página 114, nós temos aí um pequeno texto, né? Também sobre questões ambientais, como a teacher já havia discutido com vocês. É em Shelby, né? Na Califórnia. E o texto vai falar basicamente sobre os canudos, né? Não sei se vocês já ouviram alguma coisa do tipo, mas os canudinhos que nós utilizamos no milkshake, os canudinhos que a gente toma com refrigerante, às vezes a gente tá vai numa lanchonete, né, pra lanchar, e aí a gente pede a Coca-Cola em lata, ou aquela de 600 ml, garrafa, enfim. E a gente acaba pedindo canudinho. Não tem necessidade, porque a gente tem um copo, a gente pode beber no copo. Se for na latinha, a gente pode beber na latinha. Se for na 600 também, a gente pode beber na garrafa. E a gente pede um copo, que é um copo de plástico. E a gente, tipo, claro que se você for dividir com alguém, tipo, é 2 pessoas, então você pode dividir metade pra pegar só um copo, pra tá aí... São medidas ambientais que a gente pode estar colocando no nosso hábito que ajude o meio ambiente. E aí, às vezes, a gente pede, vamos supor, se eu comprei uma latinha de refrigerante de Coca-Cola e vou dividir com alguém. Então, eu peço 2 copos e eu peço 2 canudos. E esses canudos, as tartarugas marinhas, elas têm uma facilidade muito grande de ingerir eles. E ao ingerir, elas acabam morrendo. E foi feito um estudo e encontrou, em grande parte das tartarugas marinhas mortas, os canudos dentro do organismo dela. Porque, tipo, não tem enzima que catalisa esse tipo de produto, plástico, né, por exemplo. E elas acabam morrendo. Então, esse estudo mostrou e teve várias campanhas até a respeito da diminuição desses plásticos pro canudinho, né, desses plásticos não, a diminuição do uso de canudinho. E outra coisa também foi fazer canudinhos, eu não lembro, acho que em São Paulo adotou até para fazer de papel. Eu acho que não deu muito certo, porque nunca mais eu ouvi falar sobre, nem que outros estados tiveram, tipo assim, que outros estados adotaram essa mesma medida. Mas, enfim, valeu um pouco a questão de tentar fazer alternativas, né? Que é o interessante por conta de que a tartaruga marinha, ela inclusive está no estado de extinção. Então, é interessante que a gente olhe com outro olhar para o meio ambiente, como a Titi já tinha falado para vocês, e aí vocês traduzam esse pequeno texto aí a respeito dos canudinhos e respondam aí a letra A, B e C, ok? E agora, passando para a página 115, nós temos aí o que a Titi falou, né? A gente viu lá no começo um problema ambiental, que é a poluição dos oceanos através do plástico. Nós temos também outros problemas no nosso planeta, né? Igual é o tema lá, falando sobre problemas do nosso globo, né? Do nosso planeta, que é o tema do capítulo 7. Nós temos aí os health issues, né? Que são os problemas de saúde, que acaba tanto os problemas de saúde epidemiológicos, né? De pandemia, nós temos a pandemia da Zika, tivemos a pandemia da dengue, do chikungunya e agora a gente está tendo a pandemia do coronavírus.
da SARS-CoV-19, né? Que é uma pandemia dessa interação do homem com os animais, que veio... Tem duas teorias que explicam, tipo, como a Covid-19 evoluiu assim, mutou para se tornar a doença que ela é hoje. Teacher, ela é uma doença com uma taxa de mortalidade... Não, claro que muita gente morreu, mas a taxa de fatalidade dela não é tão grande comparado, por exemplo, à pandemia da H1N1 que a gente sofreu em 2009. Mas a taxa de transmissão do coronavírus é muito maior que a da H1N1, né? Que foi conhecida como a gripe suína. Não sei se vocês lembram, acho que vocês eram muito pequenininhas ainda. Mas teve também essa outra pandemia, só que com bem menos... Tipo assim, as pessoas que pegavam era muito grave, né? Na Covid-19 nós temos casos que são leves, assintomáticos e tudo mais. Por quê? Porque o nível de fatalidade da H1N1 era mais grave, só que a transmissão da H1N1 a da H1N1 era com os porcos, né? E esse aqui é um vírus. É um vírus, mas lá o H1N1 era nos porcos. Os porcos eram o transmissor. E aqui nós mesmos somos os transmissores, né? Porque é um vírus que passa aí com o contato das mucosas. Então, vocês perceberam aí que as epidemias é um problema global e é um problema de saúde pública, né? Além dessa, nós temos outro tipo de problemas de saúde que são mundiais também, a questão do alcoolismo, a questão das drogas, a questão dos vícios em videogame, os vícios em celulares, os vícios em medicamentos, né? Porque muitas pessoas hoje sofrem com muitos problemas psicológicos devido a N fatores. Eu tenho algumas teorias. Antigamente, por exemplo, na época da minha mãe, tipo, as pessoas com problema psicológico, era menos, hoje é isso. Mas na verdade hoje é porque a gente tem liberdade de falar. Eu acho que são coisas que sempre existiu, mas hoje a sociedade lida... tá querendo desconstruir esses tabus que tem em relação às doenças psicológicas. Hoje em dia a gente tenta normalizar ao máximo a questão de ir no psicólogo, de ir no psiquiatra. Antigamente a visão que você tinha de alguém que ir no psiquiatra era alguém louco, mas na verdade psicólogo é quando você faz terapia e o psiquiatra é o que passa medicamento. Então a gente tem aí alguns tabus a serem quebrados a respeito da saúde pública. Temos aí também o social eixos, que são os problemas sociais, como a violência, a pobreza, o desemprego, as guerras, o racismo, que é muito grande na nossa sociedade. E na outra página a gente tem aí os environmental issues, que são o quê? Que são os problemas aí a respeito da natureza mesmo, do meio ambiente, né? Os problemas ambientais, como tornados, as enchentes, enfim. A teacher vai deixar o listening para vocês agora sobre todos esses problemas e a gente vai discutir eles nas próximas atividades. Lembrando aqui que nós temos uma atividade aí bem legal e vocês prestem atenção, escutam o listening e o repeat, né? Pede para vocês ouvirem, listening and repeat, para vocês ouvirem e repetir. E pensem aí nesses problemas sociais, pra gente falar após o áudio, problemas sociais que vocês observam na nossa sociedade que tem mais. Por exemplo, muita violência, muita pobreza, muito racismo, muita fome. Pense nesse cenário de pandemia, isso agravou ou isso diminuiu? A questão aí da saúde, né? Vocês acham que tanto a epidemia, lógico que a gente vive uma pandemia, né? Mas a questão dos vícios, tanto de celular, quanto em álcool, quanto em jogos, esses vícios também aumentaram diante desse cenário que a gente está vivendo? E aí, a questão aqui do meio ambiente, né? Esse ano, como é que foi a época de queimada, muito forte no Tocantins? Pensando aqui no cenário do estado, como é que foi aí? Observem isso e tenham um olhar mais crítico diante das questões sociais que nos acercam, ok? Então a teacher vai deixar para vocês aí o listening. Some health, social, and environmental issues. They are part of our daily lives. Health issues. Epidemic diseases. Addiction. Social issues. Violence. Poverty. Unemployment. Racism. Hunger.
vocês escutaram listening, na número 2 pede, né? É no seu caderno, notebook. Listen three problems the world faces nowadays. Você vai listar 3 problemas ambientais que tem no mundo agora. Nós temos a pandemia, né? Que é um problema ambiental e de saúde pública que a gente enfrenta agora. Nós temos... Assim, vamos listar 3, mas a gente sabe que é bem mais que 3, né? Vamos lá, escolher alguns. Nós temos a pandemia, que a gente vive agora, acho interessante colocar. Nós temos a pobreza, que é muito grande, principalmente nesse cenário pandêmico. Nós temos o racismo, que é um problema, assim, que a gente enfrenta muito. E nessa pandemia também estamos enfrentando a fome e o desemprego. Eu acho muito difícil a gente colocar só 3. Mas escolham os 3 que vocês acham aí que a gente está enfrentando mais, assim, e coloquem aí. Na número 3, nós temos aí as definições de alguns problemas ambientais. Aí vocês irão observar aí na letra A, B, C, D e E, e vocês irão colocar qual definição descreve aí cada problema ambiental, tanto ambiental quanto de saúde, quanto do meio ambiente que a gente enfrenta hoje no Brasil e no mundo, ok? E no número 4, né, nós temos aí 3 questõezinhas pra gente discutir a respeito aí do nosso conteúdo. Na letra A, pergunta na sua opinião, né? What brings violence to the world? Qual brings, né? Qual é a raiz? Brings é raiz. Qual é a raiz da violência no mundo hoje? O que vocês acham que é a raiz do problema da violência? A teacher acha, né, já que a gente tá discutindo, que a raiz da violência hoje é não respeitar. Eu acho que respeito é uma das coisas, assim, que deve existir em qualquer situação. Eu acho que, assim como vamos ver na nossa relação professora e alunos, eu tenho que respeitar vocês me devem respeito. Vocês respeitam os pais de vocês e obedecem os pais de vocês porque eles têm uma figura materna e paterna na vida de vocês. Mas vocês, mais que obedecem, vocês devem respeitar. E assim com todo mundo. É o idoso, é o vizinho, é o amigo, é todo mundo. Todo mundo merece respeito. E eu acho que a violência, ela surge quando não há respeito. Por isso eu acho que a raiz da violência no mundo hoje seja o fato da gente não respeitar. Nós temos violência doméstica, nós temos a violência na rua, nós temos a violência policial, nós temos um leque de tipos de violência hoje. Eu acho que a raiz, assim, o que impulsiona é o fato da gente não respeitar. Não respeitar o outro, não respeitar a individualidade do outro, ok? E na letra B, aí vocês respondem pra teacher. Na letra B, tem name 3 actions that could be taken to make the world more peaceful and fair. Cite aí 3 ações que a gente poderia ter para fazer o mundo, para ter um mundo mais pacífico e justo, né? O que vocês acham aí? 3 ações. Vamos lá pensar. 3 ações. A teacher acha para um mundo mais pacífico e justo. Eu acho que 3 ações seria o respeito. Respeitar todo mundo. Acho que, gente, respeito é a base, assim, de tudo. Na minha opinião. Eu acho que respeito seria uma das ações. Aí me falem aí mais 2 ações que vocês acham que seriam primordiais pra gente tá mudando aí, na verdade não é mudando, tornando o mundo um lugar mais pacífico e justo. E a gente acha também que uma das ações, assim, mais economicamente falando, eu acho que existir milionários no mundo não é uma coisa legal, porque por enquanto que uns tem muito, outro tem pouco. E se a gente for pegar dados que vocês já devem ter estudado na geografia, a questão do índice de pobreza, o índice de riqueza, se juntar, eu não lembro bem o dado, mas é como se 1% da população brasileira tem mais dinheiro, concentra mais riquezas do que
todo o resto. Mas eu não tenho certeza desse dado. Eu não sei se é 5% ou se é 1%. Mas é pouca gente concentra mais riqueza do que todo o resto. Sinal de quê? Desigualdade social. Que é uma das ações que eu acho que o mundo seria mais justo e mais pacífico também. E na letra C, que é bem legal, a letra C pergunta, né? Is education important to part this action in practice? Why? Você acha que a educação é uma prática importante para essas ações? Você acha? O porquê? Tipo assim, por que seria importante se não é? Tipo assim, se você acha que não é importante, por que não é importante? A gente muda a vida das pessoas. Tipo assim, hoje em dia, todo mundo estuda pra ter um futuro melhor. E o futuro melhor significa o futuro o quê? Da gente vivendo em sociedade mais harmônico e melhor também, tipo, no sentido de qualidade de vida. E a educação, ela nos faz enxergar muitas coisas e quebrar muitos tabus, muitos paradigmas. Inclusive, por exemplo, se uma pessoa tem um poder aquisitivo maior que o outro, que outra pessoa, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que mora no bairro, na 41, lá no centro, né, que é um bairro nobre. E uma pessoa que mora, por exemplo, em Taquarussu. A pessoa que mora na 41, no centro de Palmas, e uma pessoa que mora em Taquarussu, elas não têm... O que difere delas é o poder aquisitivo que ela tem. Um tem mais dinheiro, o outro tem menos dinheiro. Mas uma é melhor que a outra? Não. E acho que a gente falta um pouco disso, de saber achar que o dinheiro te faz uma pessoa melhor, ou o dinheiro te torna melhor, ou mais importante, ou mais isso que outra pessoa. E a educação, ela vem para nos mostrar que não é bem assim, né? E eu acho a educação primordial para um mundo mais pacífico e justo, como a gente falou na questão B. Respondem aí pra teacher essa questão. Na aula que vem a gente debate, a teacher vai dar aula pra vocês no Meet, a gente debate mais um pouco sobre essas questões sociais. E a teacher vai dar início ao nosso conteúdo, né, sobre Present Perfect versus Simple Past, tá bom? Então responda essas atividades, na aula que vem a gente debate mais um pouco sobre elas. E tchau, tchau, até semana que vem.